Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Dileto e amado ouvinte deste programa, você aqui da Diocese de Formosa, você que nos acompanha pelas mídias da nossa Diocese, muito obrigado por estar conosco. Deus te abençoa ricamente. Dando sequência às meditações acerca do tratado prático dos vícios e das virtudes, essas locuções interiores que Jesus revelou ao coração da Beata Maria Conchita, dando sequência à temática dos 2 dias anteriores, a murmuração, Jesus diz assim: a alma que me ama, só de escutar o nome murmuração, treme e foge dela como da mais venenosa serpente, e sofre terrivelmente quando vê outras almas caírem em sua rede. A alma que deveras ama não se compraz na murmuração. Pelo contrário, sofre e lhe parte o coração ao ver-me ofendido. Antes que alimentá-la, procura evitá-la com quantos meios estão a seu alcance. O remédio da murmuração é tão grande quanto necessário. Consiste no amor a Deus. Quem me ama jamais murmura, nem quer que outros murmurem. Seu coração e seus ouvidos doem, ao mesmo tempo que se fere meu coração com essa grande e grave falta de caridade. A alma que me ama move-se conforme o ritmo do meu coração. Deseja o que o meu coração deseja, quer o que meu coração quer, aborrece o que meu coração aborrece. Ó semelhança de vontades, a divina e a humana! Ó prodígios do amor divino, da caridade incriada, que eleva o espírito a semelhantes alturas! Onde te encontrarei? Quão poucos são no mundo esses corações que chegam a tão perfeita união. Sabei quais são o primeiro e o último degrau que a ela conduzem? A caridade e a caridade. Quem me ama, ama seu próximo. Quem murmura, não me ama. Não zela por minha honra. Não lhe importa ver-me ofendido nem ofender-me. Destrói e regozija-se com a destruição da honra alheia. Murmura-se nos bailes, nos templos, nos lares, nas comunidades religiosas, nas praças, no meio das diversões mundanas, igualmente entre 4 paredes do claustro. Ó peste infame e universal que causa a morte de tantas almas! Mancha igualmente os lábios do perverso e de quem teme a Deus. Espalha-se igualmente e com astúcia infernal no mundo e em outros sacerdotes e religiosos. Que se freie essa impetuosa corrente da murmuração que conduz tantas almas ao inferno. Apenas poucas almas estão livres de semelhante vício. Em todas as horas da noite e do dia, os espíritos cruéis da murmuração não cessam de ferir meu amante e delicado coração. Amo tanto o homem que os dardos que a ele se dirigem e os recebo e a mim ferem. A alma a quem se ofende geralmente ignora a ofensa que lhe se faz. Mas eu vejo tudo, sei muito bem a hora em que uma alma está sendo ofendida. Meço o peso, o tamanho e o valor da ofensa. Meu coração sofre tanto, muito mais que o próprio coração ofendido. A hipocrisia desempenha no campo da murmuração um papel importante. Frequentemente, enquanto se fere a honra de alguém, a essa mesma pessoa de quem se murmura, presta-se falsamente estima, apreciação
e mesmo exaltação com um sorriso nos lábios. Ó vício maldito, baixo e rasteiro, que enganas o pobre que desconhece teu assombro. Mas eu te vejo e conheço a profundidade da sua sordidez. Minha justiça se abaterá sobre o homem até ser paga e satisfeita. Ai do murmurador, ai de quem despreocupadamente lesa a honra do irmão. Pagará alto preço pelos inúmeros prejuízos causados por sua língua sem freios. Falo da murmuração comum, sempre detestável, odiosa e temível. Mas a murmuração que se torna calúnia é incompreensivelmente mais grave e será castigada com toda severidade. Com a medida com que medirdes, sereis medidos. Eu disse e cumprirei essas minhas palavras ao pé da letra. Treme o mundo corrompido, e detém-te se não quiseres sentir sobre ti o enorme peso da minha justiça. Como já disse, há uma murmuração interna que causa estragos na alma. Essa murmuração geralmente tem seu campo preferido nas comunidades religiosas. Nelas, pouco se pode falar e murmurar com a língua. Caso contrário, essa horrível negligência tumultuaria a comunidade, acarretando deploráveis males e grandes castigos. Falo agora da murmuração interna, que desequilibra a vontade e envenena o coração, sendo, em certo sentido, ainda mais danoso para a alma que a murmuração aberta e ruidosa. Essa murmuração secreta é uma serpente retorcida que sordidamente espreita a alma, instilando seu veneno e corrompendo-a. Alerta, dá o alerta de um tão espantoso mal. Eu sinto mais ódio por essas secretas paixões em razão do maior dano que causa, que pelas paixões estrondosas e barulhentas. Muito disso há entre as comunidades religiosas, muita murmuração secreta e surda que corrói os corações, insinuando sutilmente a terrível paixão do ódio para com os irmãos. É uma realidade dolorosa que ocorre também dentro das famílias. Quantas famílias destruídas por causa dessa murmuração, por causa dos ataques de uns aos outros, daquelas palavras de julgamentos atrozes que acontecem pelas costas uns dos outros. Isso vai matando, vai tirando a alegria do amor no coração das próprias famílias. E o diário, ou melhor, esse tratado, ele nos alerta também para essas realidades dentro da vida religiosa, dentro do clero, dentro da comunidade daqueles e daquelas que se consagraram a Deus para uma vida de perfeição. O demônio não dorme, não tira férias, não descansa. O demônio, 24 horas por dia, ele tenta as almas para levá-las à perdição. Que o Senhor nos dê esta graça da caridade e do amor para superarmos todas as inclinações interiores negativas do nosso espírito a essas realidades tão deploráveis como esse vício terrível da murmuração. O Evangelho desta quarta-feira é de Mateus 8, 28 e 34. É aquela cena tremenda de Jesus expulsando os demônios que saíram daqueles homens que viviam entre os túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por eles, por aquele caminho. Então eles gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus?
Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram a Jesus: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus apenas disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. É uma cena muito forte essa aqui. Eu sempre que medito esse evangelho, eu fico pasmo de pensar como foi esse encontro dessa comunidade ali dos gadarenos, que pediu para Jesus não ficar na cidade deles, não entrar ali, porque eles estavam apegados ao prejuízo dos porcos. Então trocaram o próprio Jesus pelos seus porcos. A vida do murmurador é isso também. Ele troca a verdade pela mentira, ele troca a paz pelo conflito, ele troca o bem pelo mal. Enfim, a murmuração é isso. Esses aqui murmuraram contra Jesus. Não entre na cidade, não fique conosco, vá embora. Tiraram Jesus do meio deles. Todo murmurador termina assim: troca Cristo por coisas tão inúteis e frágeis. Senhor nosso Deus, Deus de amor, Deus de paz, Deus de bondade. Não deixe, Senhor, que os nossos corações recriminem Teu Filho Jesus. Livra nossos lábios, nossos pensamentos, nossos olhares, nosso interior de toda contaminação com a murmuração. Nós queremos apenas, Senhor, Te servir com toda a força do nosso coração. Abençoa-nos, renova-nos com esta coerência para vivermos somente para Ti e não para nós. Dai-nos um espírito curado e libertado de toda murmuração, de toda espécie de revanche contra os valores do Evangelho e os ensinamentos da Santa Igreja. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você, prezado ouvinte, sobre a sua família e seu ambiente de trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe ricamente e até amanhã, se Ele nos permitir.